forevermore. Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância aí. Muito obrigada por estar aí, por me receber na sua casa. É uma honra para mim vir fazer esse programa. É um prazer. Eu sou muito, muito grata pela vida, pela salvação, pelas boas oportunidades, por essa oportunidade de poder estar aqui com o programa Mudança de Vida, levando o amor de Jesus. Eu te amo. Eu oro por você todos os dias, também agradeço pela troca, as orações, as mensagens. Continuem, vamos lá. Mandem muitas mensagens que eu adoro, vamos dar likes, vamos, em nome de Jesus, porque assim você vai fazer com que esse vídeo suba. Então, like, vamos, agora, não demora, já é agora, daí. E o vídeo vai lá em cima, isso é maravilhoso. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, tem que se inscrever, porque você vai ser muito abençoado. Leve outras pessoas a se inscreverem também, porque vai fazer toda a diferença. Leve o nome do Senhor, esteja no ID. Ide pregar o evangelho. E assim, ninguém pode aceitar, uma pessoa não pode aceitar ficar de mãos vazias. O ano está acabando. Quantas vidas você evangelizou? Quantas você ganhou para Jesus esse ano? Então, assim, muitas pessoas encontraram essa forma de realizar a obra do Senhor. Muitas estão realizando a obra dessa forma. Através das redes sociais. E tem sido maravilhoso o resultado. Então, eu acredito que a internet pode ser uma fonte de bênção, quando ela é bem usada, realmente atinge muitas pessoas. É uma bênção. Só precisa usar bem. E aqueles que têm usado para o bem, para o reino de Deus, realmente têm afetado, contagiado, atingido muitas pessoas. E o reino de Deus é que ganha com isso. E o que nós queremos é exatamente isso, que o nome do Senhor seja levado e mais pessoas conheçam e recebam o Senhor Jesus como Salvador. Ele é Deus e nós precisamos dele. Ai. O que é a vida sem Jesus, não é? Eu posso falar por mim. Eu vivi uma transformação e vivo todos os dias. E tudo eu devo ao Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Ele mudou minha vida, tem mudado a vida de pessoas que muitas vezes chegaram num estado assim, de destruição total. Gente que eu encontrei tantas, nós amparamos muitas que chegam exatamente assim, eu não sei o que eu vou fazer. Assim, para mim só a morte. E aí a pessoa se abre para Jesus e maravilhosamente, assim, uma transformação acontece, porque Jesus, quando entra no coração de uma pessoa, ele muda. As coisas são mudadas, a paz entra, uma alegria que transforma entra. Então, graças a Deus que nós conhecemos o Senhor Jesus, porque Ele realmente é mudança de vida. Hoje, em todos os nossos templos, a reunião para troca de coração, às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os nossos templos. Amanhã eu terei o prazer, a alegria de estar na Rua Taquari, 995 na Moca, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vamos buscar a Deus. Se levante e venha.
Vamos adorar o Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 3. Vamos lá, no 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Essa palavra, ela deve ser observada, levada muito, muito a sério. Porque a gente que lida com pessoas vê o que o diabo faz quando a pessoa permite. Quantas pessoas que não vigiaram e assim, deixaram a mente em ponto morto e foram levadas. E caíram em cada cilada. Sabe, eu ainda contei esses dias no altar de uma moça que me enviou uma mensagem me pedindo perdão. Ela disse, bicho, eu ainda sou do tempo da Celso, de muitos anos atrás. E quantas vezes eu passei no altar, você me ungiu, eu fui abençoada. Eu fui muito abençoada pela sua palavra, muito abençoada pelas suas orações. Eu fui muito abençoada. Ela falou isso bastante. Eu fui muito abençoada. E só que deu um tempo, eu era uma pessoa com essa... Eu sempre tive esse problema e eu nunca me livrei desse vício. Mas agora que eu estou numa condição que eu não sei nem o que fazer da minha vida, minha situação está muitas vezes, ela piorou muitas vezes, eu não sei nem por onde começar. Eu vivo exatamente aquela passagem que o segundo estado é pior do que o primeiro. Então, eu nunca tive tão mal como eu estou agora. E ela falou que ela começou a buscar, ela voltou a buscar Deus e a pedir socorro. E Deus foi trazendo à memória dela toda a trajetória dela. Ela disse, foi como um filme. E eu vi o quanto eu sempre fui uma pessoa volúvel, instável. Eu nunca conheci a Deus. E uma das pessoas que eu fui muito ingrata foi com você. Porque muitas vezes eu passei no altar, você orou, você me abençoou. Eu fui muito abençoada pela sua vida. Você foi um instrumento que dividiu a minha vida. Ainda ela falou, quando eu te encontrei... Eu te encontrei num programa pela TV, às 7 da manhã, e eu comecei a assistir, aquilo foi assim, uma revolução aconteceu na minha vida. E eu fui na Celso, ainda tinha cadeiras de plástico, e eu fui muito abençoada. Mas, quando eu estava muito abençoada, é aquilo que você fala. Barriga cheia, goiaba tem bicho. Eu já tinha uma tendência de querer emprestar os meus ouvidos para as pessoas, então eu gostava de ouvir uma coisa, gostava de ouvir outra, muito curiosa. E aí, eu fui, mas eu sempre achava que eu tinha controle... e tal, e sempre tem um com uma opinião, outro com outra opinião. E eu estava com a minha vida muito abençoada. E aí eu comecei a me distrair. E aí a palavra começou a me confrontar.
E quando a palavra começou a me confrontar, claro, eu não estava aberta para mudar. Eu já estava cheia de razão. E aí, uma outra questão, eu me interessei por um rapaz que eu sabia que era contrário. Então, assim, como você fala, né? A pessoa está abençoada, ela começa a procurar sarna para coçar. E foi exatamente isso. Eu estava muito abençoada. Eu tinha ficado muitos anos desempregada, agora eu estava empregada, sendo promovida. Eu tinha tirado um carro. Eu já tinha tirado férias que eu nunca tinha conseguido. Eu estava me vestindo super bem. Eu comprava a roupa que eu queria, o sapato que eu queria. Eu era uma outra pessoa. Eu era uma pessoa irreconhecível. Todo mundo dizia isso. Então, agora eu estava bonitona, não sei o quê. E eu estava interessada num rapaz. Só que eu sabia que aquilo ia bater de frente com aquilo que eu estava sendo ensinada. E eu não fui sincera. Então, eu comecei a me deixar levar, eu fui sendo levada, né? Eu permiti, na verdade. E aí eu comecei a botar defeito na igreja. Eu, muito abençoada, comecei a visitar outras igrejas e a botar como que o Ministério Mudança de Vida era como que não fosse tão bom assim e que outros lugares eram melhores. E eu fui. Mas, na verdade, é porque eu estava sendo confrontada, eu queria era a carne, eu queria aquele relacionamento. E a gente não fala a verdade. A gente tem que culpar alguém, a gente tem que culpar. Só que ela disse, eu paguei um preço muito alto, eu estou pagando. Eu estou pagando um preço muito alto. Porque eu fui falsa, eu menti, eu fui ingrata, eu cuspi no prato que eu comi. Eu fui injusta. E assim, por fim, a primeira pessoa que me deu um belo de um troco foi o cara que eu tinha deixado a minha fé e tudo que eu sabia que era certo por causa dele. Me traiu, me deu um pontapé, eu recebi dele. Perdi o emprego, não dei conta de pagar as prestações do carro. Tive que entregar, entreguei o carro, voltei, por fim, não dava mais conta de pagar meu aluguel e tal. Voltei a morar de favor na casa da minha mãe. E aí a minha vida só piorou. Comecei a ficar doente, comecei a tomar um medicamento, não sei que medicamento, ela deve ser corticoide, acho que ela falou. E eu comecei a inchar demais, aí eu comecei a me sentir feia e desempregada, morando de favor, vendo nitidamente que eu estava ali explorando a minha mãe, porque a minha mãe é aposentada, e eu numa situação de aperto, e as minhas irmãs falando que eu estava aproveitando da minha mãe, e assim, e eu consegui te encontrar, voltei a te ouvir, e cada vez que eu te ouvia, eu ouvia em lágrimas, chorando, porque o melhor tempo da minha vida foi aquele tempo em que eu fui para Celso, onde ainda tinha cadeiras de plástico, e que a minha vida foi mudada. Foi o melhor tempo da minha vida. Foi o melhor tempo. Eu rodei igrejas, fui explorada, fui enganada, fui traída, fui rejeitada. Vou usar as palavras dela. Eu só não vou mostrar a mensagem dela, porque isso não é ético. Sabe? Mas ela mesma disse, bispa, eu vejo você contando casos, conto o meu, para alertar as pessoas. Então, ela disse exatamente isso. Foi o melhor tempo da minha vida.
E aí, quando eu voltei a te ouvir, eu ouvia com lágrimas, chorando, porque eu dizia exatamente isso. O melhor tempo da minha vida foi esse tempo aqui. Porque ela disse, eu nunca mais, o Ministério Mudança de Vida me ligava, me visitava, cuidava de mim. Eu andei, não recebi uma visita, uma ligação. Nenhuma igreja, ela disse, e eu não estou falando de igreja, estou repetindo a mensagem dela, cuidou de mim ou se preocupou comigo como Ministério Mudança de Vida. Ninguém, ela disse. O Ministério Mudança de Vida me ligava quase toda semana. E, por fim, eu tenho que admitir que algumas vezes, quando eu parei de ir, aquilo me irritava. Me irritava. Então, eu quero te pedir perdão, porque eu quero voltar para a igreja, mas eu estou morando longe, eu estou doente, sem um tostão sequer. Às vezes fico horas na fila para passar por uma consulta para conseguir remédio. Eu nunca pensei, ela falou, eu nunca pensei que um dia eu ia me encontrar numa situação dessa. Porque eu nunca estive numa situação como eu estou agora. Eu já tive numa situação muito ruim, mas não igual eu estou agora. Agora eu estou como eu nunca estive antes. E ela disse, eu sei, foi porque eu fui falsa, eu menti, eu joguei a responsabilidade sobre a igreja, quando, na verdade, o problema estava todo em mim. Eu que estava muito abençoada e agora intoxicada com as bênçãos, porque ela lembrou de uma pregação que eu fiz há muitos anos, que ela disse, você fez uma pregação em que muitas vezes as pessoas se intoxicam com as bênçãos. E eu estava intoxicada. Totalmente intoxicada com as bênçãos. E aí, então, agora eu via defeito. Então, meus queridos, as pessoas mandam, normalmente essas mensagens são mandadas pelos líderes, as pessoas mandam para o telefone dos nossos líderes, ou bispos, ou pastores, ou pastoras, e pedem encarecidamente que a mensagem seja enviada para mim. E a resposta que eu pedi para ser dada é que ela está, claro, ela está perdoada, nós a amamos, que ela lute para voltar, pedir para pegar o endereço que ela está hoje, para a gente voltar e fazer uma visita para ela e dar atenção, porque ela está com dificuldade até de comida. Então, o Ministério Mudança de Vida vai levar uma cesta básica, vai levar a ajuda que ela precisa, vai apoiar, como nós fazemos com todos. Mas esse é um alerta para as pessoas, porque ela não é a única. Nós recebemos muitas. Tem aquelas que voltam, tem aquelas que o orgulho não deixa voltar, elas ficam gemendo num canto. E assim, as pessoas vão estragando com a vida. Porque a Bíblia diz isso, ó. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, se você realmente ama a sua vida e quer dias muito felizes, guarde a sua língua do mal. Guarda da injustiça. E os seus lábios da falsidade. Cuidado com a falsidade. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com a mentira. Cuidado com a tendência. Cuidado para não jogar a responsabilidade sobre os outros. Responsabilidades que você não quer assumir. Cuidado. Cuidado para não ser aquele tipo de gente que depois que foi tão abençoado, pessoas abençoadíssimas, agora permitem que o diabo engane,
como ele fez com a Eva no jardim. Ele fez, ele está acostumado a fazer. Como ele fez no deserto usando Corá. E tantos foram engolidos, vivos, pela terra por terem parado para ouvir Corá. Então, assim, a gente encontra dentro da palavra de Deus pessoas que arruinaram com a vida e levaram muitas outras com elas por conta disso. Rebelião, um pecado devastador, a maldade, entendeu? A ingratidão. Isso, eu vou repetir as palavras de Jesus. Quando o povo escolheu Barrabás e não Jesus, e as mulheres, ele levando a cruz, e daí, no momento, eles tiraram a cruz para que Simão levasse, e aí, ele muito ferido, e aquela coroa de espinhos na cabeça, e aquelas mulheres chorando, ele olhou para elas muito firme e disse: não chorem por mim. Chorem por vocês e por seus filhos. O foco está errado. Não precisam chorar por mim, mas pelas escolhas que vocês estão fazendo. Porque vocês são livres para fazer escolhas, mas não são das consequências. Você não vai ter que viver com suas escolhas. Você vai ter que viver com as consequências. E quando você define a vida por um momento, e vai lá e faz uma bobagem, no impulso emocional, você vai lá e faz o que te dá na cabeça. Às vezes até baseado em mentiras, como muitas pessoas que disseram: eu tomei decisões em cima de mentiras. Alguém veio e fofocou, contou uma mentira, falou uma asneira. E eu fui lá e tomei uma decisão em cima daquilo e arrebentei com a minha vida. Então, assim, tem muitas histórias que a pessoa alterou o destino dela, saiu do caminho do destino, alterou toda a vida dela por causa de nada. Então, está aqui. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste do mal e faça o bem. Afaste do mal e faça o bem. Vamos para cá. Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Não contenda, divisão, fofoca, opiniões que ninguém pediu, tomar partido, guerrear guerras que você não precisa. Está do lado errado da vida. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos à sua oração. Deus ouve a oração do justo. Deus está de olho no justo. A bênção do Senhor está sobre o justo. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, que praticam a injustiça, falsidade, hipocrisia. É mal. Ingratidão é mal. Deslealdade, infidelidade é mal. Ouça, Deus, que o temor do Senhor esteja sobre nós. Levante-se. Em nome de Jesus. Levante-se. E tome uma decisão. Você só tem uma vida. Faça o que tem que ser feito.
Vamos consertar o que está errado. Haja com humildade. Tema a Deus acima de tudo. Que Deus possa falar com você, que o temor do Senhor esteja na sua vida. Que você veja o que não estava vendo. E que você tome decisões. Porque a gente precisa tomar, a gente precisa se posicionar. Sabe? Se precisa se arrepender, se precisa voltar, se precisa mudar as ações, se precisa mudar o rumo. Então vamos mudar o rumo. E andar em temor, em sinceridade. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. E que Ele te esclareça. E que você consiga ver talvez o que você não estava vendo. Medita mais nessa palavra. Coração sincero, verdadeiro. É o que o Senhor espera. Ele habita num alto lugar, mas também num coração quebrantado, verdadeiro, sincero. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por essa vida que o Senhor ama muito, que o Senhor possa falar mais ao coração dela, que a mente dela seja renovada, aberta, que ela esteja nesse momento vendo aquilo que ela não estava, que as escamas caiam, eu oro muito sobre isso, pedindo isso. Passa colírio nos olhos de cada um, tira o argueiro, tira essa cegueira, ó meu Deus, tira esse agravo dos ouvidos, porque a sua mão não está encolhida para não poder abençoar. O Senhor está pronto para abençoar, nem os seus ouvidos. O Senhor não está surdo, mas são as iniquidades. A falsidade é a iniquidade, a hipocrisia, a ingratidão, a infidelidade, a deslealdade. Tudo isso, meu Deus, caracteriza a iniquidade, porque o Senhor não apoia isso. Isso é mal diante dos seus olhos. O Senhor nunca chamou um pecador de hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras, mas chamou aqueles religiosos que, na verdade, se apresentavam de uma maneira, mas eram manipuladores, dissimulados, falsos. E isso não agrada o Senhor. A falsidade, o Senhor é contra a falsidade. O Senhor odeia, o Senhor detesta a falsidade. A sua palavra fala sobre isso. Então, meu Pai, e muitas vezes o diabo toma mentes, toma corações de tal maneira, de tempos em tempos, ele toma vidas. E que cada pessoa possa ser despertada. Porque teve o Judas, mas não tem que ser eu. Teve um Corá, tantos na Bíblia que caíram em rebelião e foram estúpidos, mas não tem que ser eu. Não, eu não quero estar desse lado da vida, eu não aceito. E tudo isso requer vigilância, atenção, temor. Porque quando a gente teme o Senhor, a gente não faz isso. Quando realmente tememos o Senhor, não fazemos isso. Somos verdadeiros, sinceros. Pai, abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E peço, meu Deus, prosperidade e abundância para esses fiéis. E peço que o Senhor levante mais semeadores, porque quem planta, colhe. Onde esse programa estiver chegando, que temor, acima de tudo, esteja chegando. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Obrigada, meu Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico, onde terei o prazer de estar amanhã às 19h30 com a reunião para a renovação da mente em todos os nossos templos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Since time began till forevermore.